Você vai na loja de material, pede pro vendedor calcular o que você precisa, ele joga um número no ar, você compra, e quando chega na obra, falta cimento bem na hora de concretar a laje. Ou você comprou tudo certo, a obra acabou, e ficaram 12 sacos de cimento sobrando sem uso nenhum. Isso não é azar. É falta de cálculo. Mais da metade das obras no Brasil compra material errado. Ou sobra, desperdiçando dinheiro. Ou falta, parando a obra no pior momento. E o pior, a maioria das pessoas acha que calcular concreto é coisa de engenheiro. Não é. É matemática básica que qualquer um consegue fazer. Nesse vídeo você vai aprender a calcular cimento, areia e brita para qualquer peça da sua obra, laje, calçada, fundação, piso, pilar, o que for. Com fórmula, antes de qualquer cálculo, você precisa entender o que é traço de concreto. Traço é simplesmente a proporção entre os ingredientes do concreto, cimento, areia, brita e água. Quando você ouve alguém falar traço 1, 2, 3, significa 1 parte de cimento, 2 partes de areia, 3 partes de brita. Simples assim. Essa proporção determina a resistência do concreto. Quanto mais cimento em relação aos outros materiais, mais forte fica o concreto. Menos cimento, mais fraco. É exatamente igual a um bolo, muda a proporção dos ingredientes, muda o resultado. Agora, traço não é a mesma coisa que resistência. A resistência do concreto é medida em m para A, megapascal, e indica quanto peso ele aguenta por centímetro quadrado. Um concreto de 20 m para A aguenta 200 kg por centímetro. O concreto tem 4 componentes. Cada um tem uma função específica e você precisa entender isso para não errar na compra nem na mistura. Primeiro, o cimento. É o ligante, o material que vai unir tudo depois que a água entra em contato com ele. O cimento não seca, ele hidrata. É uma reação química. Por isso que concreto curado debaixo d'água fica mais forte do que curado ao sol. O cimento mais comum nas obras é o CP2, cimento Portland composto. Funciona para quase tudo, laje, viga, pilar, calçada. Segundo, a areia. É o agregado miúdo. Ela preenche os espaços entre os grãos de brita e dá coesão à mistura. A areia ideal para concreto é areia média, grão nem muito fino nem muito grosso. Areia muito fina aumenta o consumo de cimento. Agora vem a tabela que você vai querer salvar no celular. Cada tipo de aplicação na sua obra pede um traço diferente. Vamos do mais comum para o mais resistente. Traço 1 por 3 por 3, 1 de cimento, 3 de areia, 3 de brita. Resistência aproximada, 15 m para A. Onde usar, contrapiso, enchimento, camadas que não são estruturais. Traço 1 por 2 por 3, 1 de cimento, 2 de areia, 3 de brita. Resistência aproximada, 20 a 25 m para A. Onde usar, laje residencial, calçada com uso normal, viga de pequena carga, pilar residencial até 2 andares. É o traço mais versátil. Traço 1 por 1,5 por 3, 1 de cimento, 1,5 de areia, 3 de brita. Resistência aproximada, 25 a 30 m para A. Agora vem a parte prática. Para saber quanto material você precisa, primeiro você precisa saber o volume de concreto que vai usar. Volume é comprimento vezes largura vezes altura, ou espessura, no caso de laje e calçada. Vamos com exemplos reais. Uma laje de 20 metros quadrados com 10 centímetros de espessura, 20 metros quadrados vezes 0,10 metros de espessura. Atenção, converta tudo para metros. Resultado, 2 metros cúbicos de concreto. Uma calçada de 10 metros de comprimento por 1,5 metros de largura com 8 centímetros de espessura, 10 vezes 1,5 vezes 0,08, resultado, 1,2 metros cúbicos. Um pilar de 20 por 20 centímetros com 3 metros de alturas, 0,20 vezes 0,20 vezes 3, resultados, 0,12 metros cúbicos. Vamos fazer um cálculo completo do início ao fim. Situação real. Laje residencial de 20 metros quadrados, 10 centímetros de espessura, traço 1, 2, 3. Passo 1. Volume de concreto. 20 metros quadrados vezes 0,10 metros de espessura igual a 2 metros cúbicos. Passo 2. Volume total de material com fator de compactação.
2 metros cúbicos vezes 1,65 igual a 3,3 metros cúbicos de material seco. Passo 3. Separar por traço. No traço 1, 2, 3, a soma das partes é 1 mais 2 mais 3 igual a 6. Cimento. 1/6 de 3,3 igual a 0,55 metros cúbicos. Areia. 2/6 de 3,3 igual a 1,1 metros cúbicos. Brita. 3/6 de 3, agora um segundo exemplo. Calçada de 30 metros quadrados, 8 centímetros de espessura. Vamos lá. Volume de concreto. 30 vezes 0,08 igual a 2,4 metros cúbicos. Volume com fator de compactação, 2,4 vezes 1,65 igual a 3,96 metros cúbicos de material seco. Para calçada de uso residencial normal, o traço 1, 2, 3 está ótimo. Cimento. 1/6 de 3,96 igual a 0,66 metros cúbicos, que equivale a aproximadamente 20 sacos. Com 10% de margem, 22 sacos de cimento. Areia, 1,32 metros cúbicos. Brita, 1,98 metros cúbicos, pode pedir 2 metros cúbicos. O radier, que é uma laje no chão que serve de fundação para fundações, vigas e pilares, o raciocínio é o mesmo, mas o traço muda. Nesses elementos estruturais, que suportam o peso da construção, o ideal é usar traço 1 por 1,5 por 3 ou 1 por 2 por 3 com controle rigoroso de água. Exemplo. Fundação de 4 sapatas de 60 por 60 cm, com 30 cm de altura cada. Volume de cada sapatas, 0,60 vezes 0,60 vezes 0,30 igual a 0,108 metros cúbicos. 4 sapatas, 0,43 metros cúbicos. Com fator de compactação 1,65, 0,71 metros cúbicos de material. Em traço 1 por 1,5 por 3, a soma das partes é 5,5. Cimento. 1 dividido por 5,5 vezes 0,71 igual a... Essa é a pergunta que mais aparece nas obras. Quanto rende um saco de cimento de 50 kg? Depende do traço. No traço 1, 2, 3, um saco de cimento de 50 kg produz aproximadamente 60 litros de concreto, que equivale a 0,06 metros cúbicos. Quer dizer, para fazer 1 metro cúbico de concreto em traço 1, 2, 3 você precisa de aproximadamente 17 sacos de cimento. No traço 1 por 1,5 por 3, onde você usa mais cimento por volume, rende um pouco menos, aproximadamente 14 a 15 sacos por metro cúbico. No traço 1, 3, 3, com menos cimento, rende mais, cerca de 12 sacos por metro cúbico. E argamassa, que é concreto sem brita, usado para reboco e assentamento? Para argamassa de assentamento em traço 1, 3, ou seja, um de cimento para... Muita gente acha que pedir concreto usinado, aquele que vem no caminhão betoneira, é coisa de obra grande. Não é. Para obras a partir de 5 metros cúbicos, o concreto usinado começa a fazer sentido mesmo na obra residencial pequena. Por quê? 3 razões. Primeira, resistência garantida. O concreto usinado tem laudo de resistência. O concreto feito na obra nem sempre atinge o traço calculado, variação de água, areia molhada, medida no olho. Segunda, velocidade. Uma laje de 20 metros quadrados que levaria 2 dias de concretagem na obra é concretada em 2 horas com caminhão-bomba. Menos tempo com forma escura significa economia real. Terceira, custo. Quando você some o custo de alugar betoneira, pagar ajudante para misturar, comprar material separado e o tempo... Agora os 5 erros mais comuns nas obras. Erro número 1. Medir no olho. Saco de cimento, lata de areia, lata de brita, tudo no olho. O problema é que a areia úmida ocupa mais volume do que a areia seca para o mesmo peso. Se você mede em volume sem considerar a umidade, o traço fica errado. Use lata calibrada e, de preferência, pese os materiais quando a precisão importar. Erro número 2. Água demais. É o mais perigoso. Água extra torna a mistura fácil de trabalhar, mas dilui o concreto e reduz a resistência em até 40%. A relação água-cimento ideal para o traço 1, 2, 3 é de 0,5 a 0,55, ou seja, para cada 50 kg de cimento, use de 25 a 27,5 litros de água. Erro número 3.
Não curar o concreto. Vamos fechar com o resumo que você vai querer salvar. Para calcular material de concreto, você segue sempre esses passos. Passo 1. Calcule o volume da peça, comprimento vezes largura vezes espessura em metros. Passo 2. Multiplique por 1,65 para encontrar o volume de material seco necessário. Passo 3. Escolha o traço pela aplicação. Traço 1, 2, 3 para laje, calçada e pilar residencial. Traço 1,53 para fundação e estruturas mais carregadas. Passo 4. Divida o material proporcional ao traço. Passo 5. Converta cimento em sacos dividindo por 0,033. Os rendimentos práticos para lembrar. Traço 1, 2, 3 gasta 17 sacos por metro cúbico de concreto. Traço 1,53 gasta 19 sacos por